Olá pessoal, eu sou o Léo e hoje vamos falar de um conceito bem interessante, ou uma curiosidade bem interessante em C++, que é o conceito de diretivas, ou formas que nós temos de incluir os nossos programas ou até mesmo funções em nosso código, né? Imaginemos que nós temos aí o nosso programa e nós queremos adicionar features ou recursos, né? Nós vamos ter que criar um outro programa e adicionar as nossas funções. Agora, a forma como nós vamos chamar depende muito do tipo de sinal que nós vamos utilizar, que vai demonstrar a forma de tratamento. Vamos para o slide que eu preparei aqui. Nós temos aqui, né, a pergunta de o que é e quando eu ou você deve usar no C++. Nós temos aqui a primeira forma, que é a padrão no C++. Normalmente, quando estamos para incluir as nossas bibliotecas, nós utilizamos o sinal de menor e maior e a biblioteca. E temos aqui a outra forma, que é utilizada com aspas. Parece que é a mesma coisa, é tudo inclusão, mas uma é limitada e outra não é limitada. E nós vamos entender isso. Ok, nós temos aqui umas imagens, melhor dizer assim, umas imagens. E nós temos aqui na primeira imagem a inclusão do nosso programa aqui, né? Nosso programa lesson.cpp. Temos aqui a nossa inclusão da nossa biblioteca padrão e a string, e temos a inclusão da nossa função main function, né? Imaginemos que estamos aí a programar, sei lá o que, criamos um outro arquivo de nome main function, na qual contém essa função soma, e nós queremos aqui somar esses dois números a partir da nossa função soma, que está contida no arquivo main function.cpp. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós temos que incluir e apenas chamar a função. Só que, quando nós utilizamos o sinal de menor e maior para incluirmos um arquivo que não esteja localizado nos arquivos de compilador, eu quero que você entenda, o nosso programa não vai encontrar, ou seja, ele vai retornar esse erro. Por quê? Porque estes sinais aqui de menor e maior, quando nós incluímos uma função ou até mesmo um arquivo fora dos arquivos de compilador, o nosso programa não acha, porque são utilizados apenas para fazer uma busca e encontrar arquivos do nosso compilador ou no diretório do nosso compilador. Eu vou aqui executar esse código, né? Está aqui o código, está aqui a função lesson. Vou até mesmo apagar aqui este arquivo binário. Não é este, é este. E vamos aqui executar no nosso terminal, né? Eu vou aumentar a minha tela da G++ e executar o nosso arquivo lesson.cpp e criar o nosso binário lesson.exe. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, mas ele vai retornar erro. Por quê? Porque ele não encontrou o arquivo ou diretório, né? Ele nem sabe se isso é um arquivo ou um diretório, ou seja, um caminho específico. Por que ele não encontra? Porque essa sintaxe aqui só é utilizada para procurar arquivos dentro da pasta do compilador. Nós vamos aqui para, né, copiar a nossa função. Vamos copiar. E iremos para programas, embarcadero, devcpp. Iremos para esta zona aqui.
Imagina que eu copio esse código, né? Aqui. Ok. Mas aqui será uma zona muito banal, né? Vou entrar mesmo em qualquer pasta que eu vou entrar em lib, mas vou colocar aqui, depois vou colocar numa outra zona, só para nós vermos. Ok. Agora, eu vou tentar executar novamente e ele não encontrou. Então tenho que colocar mesmo numa das pastas dentro. Aqui não. Vamos para esta zona. Podemos colocar aqui GCC, certo? Seria aqui GCC. Vamos colocar aqui. Podemos ir mais a fundo. Ou mesmo aqui na pasta GCC 9.20 e colocar aqui. Ok. Vamos compilar. Também não encontrou. E vamos apagar. Oba. Vamos para include. Ou seja, a nossa diretiva. Agora, aqui, né? Aqui, nós veremos que o nosso programa vai executar. Por que ele vai executar? Porque ele encontrou o nosso arquivo main function dentro da nossa pasta include, ou seja, da nossa diretiva include. Aqui, a diretiva é um caminho. Esse include aqui de incluir vem da diretiva, ou seja, a diretiva aqui é o diretório. Se eu estou no diretório include e eu incluí o meu arquivo main em C++, main function, onde é que ela está? Main function. E se eu executar lesson.exe, nós teremos 6. Vamos alterar aqui o valor 10, né? E voltar a compilar. E executar. 14. Por quê? Porque quando nós estamos aqui no nosso código, né? Include, nesse momento o include é uma pasta, é um diretório. E nesse diretório nós estamos a procurar, né, o arquivo main function.cpp. Só que nós não temos. Então, o nosso compilador não vai executar, ele não vai saber se isso é um arquivo ou um diretório. Agora, para nós resolvermos isso, ou seja, para nós não limitarmos o nosso programa, ou seja, imaginemos que nós queremos criar uma feature e essa feature não está especificamente nos arquivos do nosso compilador, mas sim numa pasta comum, como documentos, ou até mesmo uma área de trabalho, né? Independentemente do lugar no computador, nós utilizamos aspas e incluímos o nosso arquivo ou até mesmo a biblioteca. O computador vai fazer uma varredura, ou seja, eu vou eliminar aqui, isso é uma loucura pessoal, não façam, né? Não adicionem arquivos aleatoriamente no compilador. O compilador vai fazer uma varredura em todas as pastas, né? E ele vai encontrar a minha função aqui. Vejamos que ele executou, né? Mas eu vou tentar executar mais uma vez para vocês verem que como eu apaguei o meu arquivo na pasta ou na diretiva include, ele não vai
encontrar. Ok, mas se eu vir aqui, opa, e colocar isto, eu terei a execução do programa. Vemos que ele executou novamente. Vamos alterar o valor 15 e compilar. E executar. Ele encontrou o nosso arquivo, porque quando nós utilizamos aspas no nosso código, o nosso compilador procura o nosso arquivo que está entre aspas em todo o computador, em todas as pastas e diretório, até achar. Isso é bom quando nós estamos a adicionar uma feature, né? Que muitas vezes nós nunca vamos adicionar features dos nossos compiladores diretamente, ou até mesmo nós vamos criar recursos à parte do nosso projeto, nós vamos querer utilizar. Então, essa é a ideia. Nós devemos utilizar aspas quando nós criamos um recurso e, independentemente da localização, nós queremos que o compilador ache, então nós utilizamos aspas. Já o menor e maior é utilizado quando nós estamos à procura de arquivos dentro do nosso compilador ou na pasta do nosso compilador. Embora essa seja a forma padrão, colocando aqui aspas, o nosso código também funciona. Ele funciona porque, embora seja uma busca um pouco mais demorada, ele acaba por achar a nossa biblioteca IOStream dentro da nossa pasta aqui. Programas, embarcadero, deve ser pp, gcc, lib, gcc, e aqui ele vem para aqui. Não. Vem para include C++. E ele encontra aqui o nosso arquivo IOStream. Então, esta é a ideia. Mas como nós não queremos levar muito tempo na busca, nós utilizamos aqui o nosso sinal padrão, porque nós já sabemos concretamente onde ele está na nossa diretiva include IOStream. Mas quando ele não estiver na nossa diretiva include, nós temos que utilizar aspas, porque ele faz uma varredura completa no nosso computador até achar o nosso arquivo. Então, esta foi uma das curiosidades em C++, né? Uma linguagem muito boa, e quanto mais conceitos básicos você vai tendo, mais fácil fica entender o que está acontecendo no teu programa, porque C++ é uma linguagem difícil de se entender muitas vezes devido aos detalhes minuciosos que o desenvolvedor deve ter quando estiver a construir um programa. Então, pessoal, espero que tenhas gostado. Muito obrigado pela tua presença aí. Basei.